que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Uma boa noite para você que está conosco nesse culto de quarta-feira. É muito importante a sua presença aqui na nossa live. Desde já eu quero desafiar você a compartilhar esse link. Compartilhe esse culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira é um culto muito importante para os adoradores de Deus. É um culto de oração, onde nós temos mensagem voltada para essa área de oração. Nós temos mensagem que fortalece aí a sua vida espiritual. Então, compartilhe esse link com alguém, tá bom? Eu vou convidar aqui à frente agora o nosso ancião, o Manuel, que vai fazer uma oração inicial por você que está aí nos assistindo, pelo pastor Marcelo, que está aqui conosco, aqui no nosso estúdio, para compartilhar a mensagem com você, tá bom? Uma boa noite, muito bom ter você conosco aqui nesse culto de quarta-feira. Escreva aí nos comentários os seus pedidos, né, e agradecimento que vamos estar orando. Convido você, então, a orar neste momento. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o doador da vida e nos concede o privilégio de viver mais esse dia. Enquanto vivemos, ó Pai, nós queremos te adorar, queremos engrandecer o teu nome, queremos te servir e cumprir, ó Pai, a tua vontade aqui nessa terra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e responda, Senhor, a nossas orações. Pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia da nossa querida amiga Edna, que foi, ó Pai, entubada no final da semana, dessa semana, no final da semana que passou, e entregamos, ó Pai, ela sobre os teus cuidados. Por favor, ó Pai, se o Senhor desejar,
Dê a ela, ó Pai, a vitória sobre a Covid. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, com o nosso irmão Léo, as lutas, ó Pai, que ele está enfrentando, que o Senhor dê a ele, ó Pai, a vitória. E pedimos, ó Pai, por todos aqueles que estão na lista dos teus filhos na igreja, pessoas pela qual nós amamos e estamos, ó Pai, intercedendo por elas. Que o Senhor atenda, ó Pai, as nossas orações. Perdoa os nossos pecados. Pedimos que o Senhor use mais uma vez o pastor Marcelo e que a mensagem dele, ó Pai, tenha, ó Pai, um efeito positivo em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Olá, boa noite para você que está em casa, boa noite nesse dia especial, né, um dia de oração. E quando nós falamos de oração, a gente tem tantas coisas boas que a gente pode alcançar por meio da oração, né? Quantas coisas a gente pode rogar a Deus, clamar a Deus. Então, esse é o culto especial dedicado à oração. E eu queria que você aí em casa, ou no seu trabalho, ou aonde você estiver nesse momento ouvindo agora essa mensagem, que você pudesse refletir no poder da oração, que é o tema da nossa meditação de hoje. O poder da oração, né? E aí a gente se pergunta, né, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente olha para o nosso planeta hoje e além da Covid, né, além dessa pandemia, são tantas coisas que assolam a nossa vida, são tantas coisas que assolam o nosso planeta, e o que é que nós podemos fazer, né? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos belos exemplos do poder da oração. Amém? E é sobre tudo isso, né, sobre o poder da oração que a gente vai falar nessa noite, né, sobre como Deus liberta, sobre como Deus cura, como Deus age através da oração. E grandes movimentos de reavivamento, eles foram precedidos de oração. Na verdade, né, eu creio que a vitória do cristão começa no quarto de oração, com uma vida de oração. E que nessa noite, como eu já falei, que você possa se animar. Eu não sei como é que anda a sua vida de oração, se você está orando muito, se você está orando pouco, se você não está orando, está desanimado, perdeu a esperança, que ao final dessa mensagem, dessa reflexão, que você possa se animar e que você possa se comprometer com Deus através de uma vida de oração. Por isso, quero convidar você, antes de a gente abrir a palavra de Deus, quero convidar você para fechar mais uma vez os seus olhos e vamos suplicar a Deus a sua presença conosco e o seu Espírito falando ao nosso coração. Pai querido e Deus eterno, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque temos alguém que zela por nós. Temos um Deus que cuida de nós, que ama os seus filhos e que protege, livra, guarda e opera tantos milagres em nosso meio.
Embora vivamos em um mundo, Senhor, cerceado pelo pecado, mas ainda assim podemos erguer a nossa voz ao céu e confiar no Senhor. Por isso, nessa noite, te suplicamos que o Senhor esteja aqui conosco e esteja também em cada casa, e que teu Espírito, nesse instante, Senhor, possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Hoje, nós vamos meditar na história que está em Atos, está registrada em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 10, que diz o seguinte, olha só. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Pedro, com 2 algemas e sentinelas, montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Queridos, nós sabemos que os primeiros cristãos ali, eles eram perseguidos, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo mortos, e agora, nessa história que nós acabamos, nesse relato que nós acabamos de ler, estava Pedro lá acorrentado. Sabe, Herodes queria tanto ter certeza de que nada ia dar errado dessa vez, né, com o julgamento e provavelmente a execução de Pedro, que ele colocou para chegar a Pedro, você tinha que passar por 2 sentinelas, 2 portões e ainda mais o portão que dava acesso à rua. Então vejam só, Pedro estava muito bem guardado. Além do mais, Pedro também estava algemado a 2 soldados dentro da cela. Vejam só, né? Será que o homem era perigoso? Mas na verdade o que Herodes queria era se certificar de que não acontecesse nada com Pedro, porque a intenção de fato era levá-lo a julgamento, a intenção de fato era condená-lo, era executá-lo. Só que nessa história tem um elemento importantíssimo, tem um elemento essencial nessa história. Quando nós olhamos para o primeiro verso que a gente leu aqui hoje, que está em Atos 12:5, Pedro estava preso, mas algo também estava acontecendo na igreja. Como era que a igreja estava? Chorando, estava em casa descansando, dormindo, preocupado com outras coisas? Não. A Bíblia deixa relatado que a igreja orava intensamente. Eles estavam reunidos em oração. Eles estavam unidos clamando a Deus, suplicando a Deus para que a vida de Pedro, para que algo acontecesse ali, para que Deus pudesse intervir naquela situação, para que Deus pudesse tomar conta de tudo. Vejam só, quando nós olhamos para esse versículo, a igreja estava orando.
E aí, queridos, o que vem em sequência, que a gente leu, o anjo vindo, o anjo fazendo as algemas cair, o anjo mandando Pedro se vestir, mandando Pedro acompanhá-lo, e eles iam, é interessante que a Bíblia diz isso, à medida que eles iam andando, o portão abria por si mesmo. Ou, talvez na sua tradução, esteja dizendo que ele se abria automaticamente. Queridos, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E a gente vê claro aqui, em resposta a uma igreja que orava, em resposta ao clamor de seus filhos, Deus envia a libertação, um anjo para libertar Pedro. E aí eu pergunto para você, para a gente refletir, quais são os problemas que temos hoje? Quais são as dificuldades que enfrentamos hoje? Quais são os desafios da igreja hoje? Na sua vida pessoal, o que é que está faltando hoje? Sabe, queridos, nós encontramos aqui que a resposta ou a atitude em face dos problemas é orar. É orar. De fato, o que era que a igreja ali nessa ocasião poderia fazer? Pedro estava lá, sob os cuidados dos soldados, do governante. O que era que a igreja poderia fazer? Orar. E eles oraram. E quando oraram, o milagre aconteceu. Amém? Posso ouvir o seu amém aí de casa? Amém. Sabe, queridos, quando nós oramos, coisas grandiosas acontecem em nosso meio. Quando nós oramos, coisas grandes acontecem em nossa vida. Porém, precisamos crer na oração. Precisamos confiar na oração. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho força. Eu não consigo por mim mesmo, mas eu creio que o Senhor vai realizar o que eu não posso fazer. Isso é orar, é confiar em Deus. Porém, a respeito da oração, talvez você esteja dizendo assim: mas eu não tenho, estou vivendo hoje, tantos anos faz essa história. Será que eu sinto que eu oro, que as coisas não acontecem? Eu sinto que eu oro e parece que a oração não passa do teto, e eu fico desanimado ou desanimada. O que é que acontece? Amigos, temos que ter uma coisa em mente. Primeiro, todos podemos orar. Todos podemos orar. Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Queridos, Elias não tinha nada especial. Era de carne e osso, feito eu e você. Ser humano, falho, susceptíveis a erro. Porém, a Bíblia diz que ele orou e não choveu. E depois ele orou e choveu. Por que isso? O segredo não estava em Elias, mas o segredo estava no Deus que Elias cria. Sabe, Elias pela fé ousou ir mais. Elias pela fé ousou ir além, clamando a Deus, intercedendo a Deus. Sabe, o que nós precisamos hoje também é a semelhança de Elias, tomar posse da bênção. Amém? O que nós precisamos hoje é ter fé em nosso coração,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sabe? Precisamos de fé. Fé, confiar em Deus totalmente, ainda que as coisas estejam totalmente desfavoráveis para nós. Ainda que as coisas estejam totalmente desfavoráveis à igreja, precisamos nos dedicar à oração, porque é na sala de audiência do Todo-Poderoso que nós vencemos as batalhas. É através da oração que nós prevalecemos, amém? Amém? Vamos avançar. Segunda coisa que eu gostaria que você tivesse em mente hoje, é que Jesus, ele tem todo o poder. Olha só, João 14, verso 13 e 14 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Amigos, que declaração é essa? Olha só, Jesus está dizendo aqui, olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Claro que em nome de Jesus nós oramos, né? Deus tem interesse em nos abençoar nas coisas espirituais. Porque, eu vou orar para Deus me dar uma casa, me dar... Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. E Deus vai nos abençoar com aquilo que nós podemos administrar. Deus vai nos abençoar com aquilo que nós nos tornamos fiéis. Ele vai nos fazer próspero em todas as áreas da nossa vida, inclusive as áreas materiais. Mas o maior interesse de Deus é de que nós sejamos frutíferos em nossa vida e em nossa experiência espiritual, em nossa comunhão com Ele, em nossa vivência no reino dEle. É isso. Eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero namorar, eu quero... Sabe? Quando nós olhamos, tendo como pano de fundo o grande conflito não é que essas coisas não têm importância para nós. Elas têm importância. Onde a gente vai morar, com quem vai casar, que profissão vai ter, né? A qualidade de vida que a gente vai ter. Deus quer isso. Quer o melhor para nós também. Porém, mais do que preocupado em nos abençoar materialmente, só para frisar, Deus está preocupado em nos fazer frutíferos espiritualmente. É por isso que ele diz aqui, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E Deus atende todas as orações. Não orações fruto de um coração egoísta, não oração fruto de um coração orgulhoso, não oração fruto de, de perspectivas ou de vontades meramente humanas. Não. Ele está disposto a nos abençoar naquilo que também glorifica e honra o seu próprio nome. Jamais Ele vai nos dar em resposta à oração aquilo que nos afasta dEle, aquilo que vai nos levar para longe dEle, aquilo que vai nos fazer tropeçar mais à frente. Porém, note isso, Jesus tem o poder. Aquilo que você pedir, no nome de Jesus, Ele fará. E é isso aqui que o verso está dizendo. Ele vai fazer tudo aquilo que vai ser de bom para você se engajar, para você ser abençoado, para você abençoar a vida de outras pessoas. Lembra lá, né? A gente até viu já o chamado de Abraão. Deus, quando chamou Abraão, disse, vai tu e ser uma bênção. Deus está disposto a nos abençoar. Mas nós também temos que estar dispostos a sermos bênçãos para outras pessoas. Avançando, olha só, a terceiro tópico que eu queria que você colocasse aí na sua mente. A oração traz cura.
cura. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, verso 16. Vejam só, a oração traz cura. Traz cura. Sabe, a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que estavam lá, já condenadas à morte, mas pelo poder da oração, tiveram uma nova oportunidade. E talvez você esteja perguntando, pastor, mas por que que eu já orei e não aconteceu? Por que que eu orei e Deus não atendeu? Nós também temos que ter em mente, eu falei para vocês, nós estamos envolvidos no grande conflito, em um grande conflito. E sob a perspectiva do grande conflito, Deus ele está interessado em nossa salvação. E aí, por que que foi agora? Por que que Deus não atendeu? Porque, não sei. Mas eu sei também que em resposta a orações, Deus cura as pessoas. E aqui entra o poder da oração intercessória. Precisamos nos tornar intercessores, quanto mais hoje, nos dias que nós estamos vivendo, né? De tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto choro e lágrimas em tantas famílias. Precisamos orar pelos enfermos, precisamos orar por aqueles que necessitam das nossas orações. Quarto tópico, quem ora vê milagres, amém? Milagres, é isso mesmo. Os milagres são tão atuais como no passado. Mateus capítulo 21, verso 21 e 22 diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Glória a Deus. Olha só, quem ora vê milagres. Quem ora vê milagres. E quantos milagres nós já não tivemos em nossa própria vida? Presenciamos na vida de outras pessoas. É porque a gente, às vezes, só pensa nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, Deus também está cuidando de nós. E se ousarmos pedir mais para Deus, Deus nos dará. Deus nos dará. E aí, é como eu falei para vocês, nós temos que ter um coração menos materialista e ter um coração mais voltado para as coisas de Deus. Infelizmente, queridos, é fato em nosso meio, em nosso mundo, né? No mundo que eu falo, que muitas vezes a preocupação pelo ter ou pelo ser, ela toma lugar daquilo que é de fato o principal em nossa vida, que é viver uma vida para a glória de Deus. Todos aqueles que ousaram viver para Deus tiveram grandes milagres em sua vida. Certo homem, ele estava lá na sua região, e sabe qual foi o pedido que ele fez para Deus? Senhor, dar-me uma alma hoje. Olha o pedido que esse homem fez para Deus. Ele poderia pedir tanta coisa para Deus, mas ele pediu o quê? Senhor, eu quero uma alma todo dia para eu salvar. Eu quero uma alma todo dia para eu testemunhar. E sabe o que aconteceu? Aquele homem fez um grande trabalho numa região da África. Fez um belíssimo trabalho ali. E ele vivia em um meio de muçulmanos, onde muitas vezes ele tinha que se esconder, senão ele morria. Mas Deus honrou a oração dele. Por quê? Porque ele queria
todos os dias salvar uma alma. Que essa também seja a nossa oração, Senhor, que eu seja um instrumento de salvação, de bênção para a vida das outras pessoas. E saiba de uma coisa: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida da nossa vida. Com Deus, amigos, a gente nunca sai perdendo. Nunca sai perdendo. Com Deus a gente nunca sai no prejuízo. A gente sai no prejuízo com o ser humano. Mas com Deus a gente nunca sai no prejuízo. Pelo contrário, nós saímos seguros de que em Deus nós alcançamos o quê? As suas promessas, os milagres, as bênçãos, amém? E por fim, eu quero dizer para você que o quinto tópico, basta pedir. Tem que pedir. Não adianta só dizer, Senhor, tu sabe aí que eu quero. Não, tem que pedir. Tem que abrir a boca e falar para Deus. E Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Por isso, querido, a minha oração nessa noite é que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você e que você possa ter uma vida de oração. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Deus eterno, muito obrigado porque podemos orar, porque podemos confiar no Senhor e por isso entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti os nossos problemas, as nossas preocupações, crendo que o Senhor vai atender, vai resolver. Mas o nosso pedido, Pai, nesses dias, é que nós sejamos o povo da palavra, que nós sejamos o povo que ousa orar, ousa pedir, não só por bens materiais, mas pela execução, pela obra do Evangelho, da transformação na vida de cada ser humano. Porque mais do que para essa vida, o Senhor está interessado em nos ter para a eternidade. Por isso, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. É o que nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu
6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom. Não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo